Antes de tudo, Fé, depois de tudo, gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Começando mais um episódio deste podcast do Leia a Bíblia Cast, o podcast que traz a palavra de Deus, que nos edifica com a palavra de Deus, que faz o resumão da palavra, da leitura da semana que a gente leu. E estamos lendo Ezequiel, pessoal. Essa semana lemos Ezequiel do capítulo 11 ao capítulo 15, e é o que a gente vai começar a debater aqui. Eu já estou com o meu cafezinho, estou com o Fernando Pinheiro, estou com o João 316 aqui, como sempre, para a gente ter aquele bate-papo. Olha aí, cada um com sua caneca, vamos tomar um golão, para a gente começar a falar do livro de Ezequiel. Vamos meditar, vamos pegar as passagens que a gente mais achou interessante, né? Como Deus falou com a gente, né? E a gente vai conversar aqui já nesse bate-papo de hoje. E eu já quero começar falando de Ezequiel, capítulo 11, com João 3,16. E aí, João, como é que foi essa leitura de Ezequiel, capítulo 11, essa semana, João? É bom relembrar que Ezequiel, capítulo 11, vai falar sobre o castigo de Jerusalém, vai falar da nova aliança e vamos ver também a glória de Deus se afastando de Jerusalém. Então você que chegou agora no canal, vamos ver isso, vamos ver o que? O castigo de Jerusalém e vamos ver também a nova aliança. Então eu quero convidar você a abrir Ezequiel, capítulo 11, e versículo que eu separei foi o 19. Observe comigo o que é que diz a palavra de Deus em Ezequiel 11, 19. Está escrito: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Meus amados, esse versículo, ele me diz muito. Agora, o propósito dele é no 20, porque lá no versículo 20 disse: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, o convite é esse. Você quer ser do povo de Deus? Você quer que Deus seja o seu único e verdadeiro Deus? Coração de carne hoje. Hoje tem que tirar esse coração de pedra e ter um coração de carne, com um propósito, né? De andar na palavra do Senhor, né? Guardar o que Deus tem, sabe, para cada um de nós. É muito importante. Então, a mensagem, Daniel, você que está chegando aqui agora, Ezequiel 11 é um coração de carne. Coração de carne faz até me lembrar que durante a semana foi feita uma panela, carne na panela. Foi alguma coisa assim, Daniel? Maravilha, Daniel. Foi isso mesmo, João. Olha aí, pessoal. Você que está chegando agora, a gente já está comentando, hein? Já está comentando Ezequiel. Se você não leu ainda Ezequiel, do capítulo 11 ao capítulo 15, dá uma pausa aqui no vídeo, tá certo? Vai fazer sua leitura, lê ele completinho e depois volta aqui que a gente tá só pegando os pontos principais, né? Fazendo aquele resumão aqui. E esse coração de carne, né, João? A gente precisa de um coração de carne, né? A gente precisa, pessoal, tirar, né, a dureza do nosso coração, né? Será que a gente ainda tem algum resquício, né, de coração de pedra? Eu fiquei pensando muito nisso. Será que a gente ainda precisa fazer essa limpeza? Veja, para Deus fazer esse coração de carne no seu povo, ele precisou de um processo, né? Ele precisou passar por tudo isso e a gente também precisa pedir a Deus. Deus nos ajuda, né? Nos ajuda também a ter esse coração de carne e tirar essa dureza do nosso coração. Valeu, João. E por falar em carne, teve lá a panela de carne, né? A panela de carne, os profetas, né, se considerando seguros, né? Os profetas se considerando que não ia acontecer nada, que estava tudo bem, né? Se sentindo a carne dentro da panela, como se fosse uma coisa boa, né? Pra gente aqui não é bom, não. Uma carne dentro da panela não é coisa boa, não, tá certo, pessoal? Muito interessante, hein? Ezequiel, capítulo 11. E você, Fernando, qual foi o seu destaque aí desse capítulo maravilhoso, Ezequiel 11, Fernando? interessante, né? João falou aí o versículo 19, né? Onde Deus quer tirar o coração de pedra daqueles homens. E eu vou começar aqui do versículo 1 ao 4, onde tem alguns homens aqui que realmente tinham um coração de pedra e que Deus precisava mexer com eles. Vê o que diz aqui, 11 do capítulo 1 ao 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: então o Espírito me levantou
e me levou ao portão leste da casa do Senhor. Isso Ezequiel falando, né? A qual dá para o leste, a entrada do portão. Estavam 25 homens no meio deles. E aí, no versículo 2 diz, e disse-me, filho do homem, Deus disse a ele, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Aqueles homens que tinham o coração de pedra, né? E continua dizendo aqui, eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas? Essa cidade é a panela. E aí começa aquela história toda, né? Mas é interessante, esses homens eram aqueles homens que Deus precisava castigá-los, porque eles estavam trazendo informações, né, negativas para o povo, estava trazendo informações que não deveria. Então eu vejo aqui, irmãos, que Ezequiel foi levantado pelo Espírito, né, e a ele foi mostrado os homens, os líderes, aqueles líderes que planejavam o mal e davam conselhos perversos à cidade. E eu observei, João, que esses homens que tinham coração de pedra, né, que a gente viu ali, eles estavam planejando coisas maus. E Deus usa Ezequiel e manda ele profetizar contra aqueles líderes, aqueles homens, dizendo que o juízo deles estava para chegar sobre eles. E que conclusão eu tiro sobre isso? A gente vê aí a onisciência de Deus, né? A onisciência de Deus. Deus, ele usa Ezequiel, seu servo, para divertir aqueles homens, deixando eles cientes do mal. E eu consigo entender com isso, que isso me chama a atenção, porque eu chamei. Porque dá para entender que todo esse trabalhar de Deus, usando o profeta, dando visões ao profeta, mostrando aqueles homens que, como nós vimos, tinham coração de pedra, tinha um objetivo, era restaurar o povo. Deus queria restaurar aqueles homens, né? Então isso deixa claro que que o desejo de Deus, na verdade, era restaurar. Mais na frente, do versículo 14 ao 21, se a gente for estudar, a gente vai ver a restauração de Israel. Então, o que me chamou a atenção é a onisciência de Deus, né? Deus sabendo já o que os homens estavam pensando, sabendo o mal que eles estavam fazendo, o que eles estavam planejando, e Deus manda o profeta adverti-los e até dizer a eles o que eles iam sofrer. Mas acredito que todo esse propósito de Deus tinha um objetivo, era restaurar aqueles homens, porque Deus, ele não quer o mal de ninguém, ele sempre quer o bem. Então, esses homens, né, que tinham o coração de pedra, são aqueles, assim como todos os outros israelitas, que Deus queria tirar o coração de pedra deles e dar um coração de carne, um coração humano. Então, foi esse o destaque para mim, né? A onisciência de Deus e o desejo dele de restaurar, tirar o coração do homem, o coração de pedra, e colocar neles um coração capaz de absorver o seu desejo, o seu sentimento, capaz de fazer a vontade de Deus. Amém, amém. É isso mesmo, Fernando. Eu acho que o tema principal, né, desse capítulo é justamente essa questão, né, do coração duro, do coração de pedra que o povo estava precisando ser restaurado. Eu acho muito bonito isso de Deus, né, porque Deus está disciplinando o seu povo, mas veja, ele não está querendo destruir o seu povo, não está querendo eliminar, ele está querendo transformar, ele está querendo que a gente mude, né? Ele mesmo vai executar a operação, a cirurgia, o próprio Deus vai, né, fazer essa cirurgia, ele quer fazer essa cirurgia em cada um de nós. E eu acho que a reflexão para a gente, pessoal, você que está nesse Leia a Bíblia Cast, fica pensando sempre nisso. Poxa, eu tenho um coração duro, né? Será que eu tenho dureza no coração? Coração duro, pessoal, é aquela coisa que você fica batendo, é aquela coisa que você é teimoso, é aquela coisa que você é cabeça dura, que você não dá o braço a torcer. É esse tipo de coisa, tá certo? Que, né, deixa nosso coração duro e pode atrapalhar nosso relacionamento com Deus, né, Fernando? E o que me chama mais a atenção, João, Daniel, né, é que Deus, ele tem um propósito, né? Como o João leu para a gente, trouxe para a gente no versículo 19, ele quer tirar esse coração de pedra. O castigo de Deus para com aqueles líderes, na verdade, não é para destruí-los, mas tem um desejo. E no final a gente viu, né? É tirar o coração de pedra e fazer deles pessoas capazes, né, de absorver, de entender o desejo de Deus.
Exatamente, pessoal. Então fica pensando aí, né? Fica meditando sobre o seu coração, né? Se o seu coração já é um coração de carne, como Deus quer para todos nós, beleza? E foi esse, pessoal, Ezequiel capítulo 11, e agora vamos já meditar, né? Fazer o nosso destaque aqui, relembrar, né? Ezequiel capítulo 12. Como é que foi aí, João, o seu destaque de capítulo 12? Excelente, Daniel, excelente, meu ouvinte. Quando você abre Ezequiel capítulo 12, no versículo 12, eu destaquei o seguinte, onde está escrito, versículo 2, 12, é fácil. Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvido, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Nós aí, com esse versículo, paramos e meditamos em dois pontos importantes. Isaías 970 a.C. já estava falando isso, né? Ezequiel vem aqui, quando a gente vai para o Novo Testamento, de novo, aí tem João, tem Paulo, Jesus está dizendo, esse povo, olha, não é desobediente, sabe? É um povo rebelde. E hoje? É diferente hoje. Quando você olha assim na sua rua, na escola, no trabalho, você vê as pessoas como obediente a Deus ou desobediente? Elas parecem que não estão ouvindo Leia a BíbliaCast, elas parecem que não estão fazendo um curso, elas parecem que são rebeldes e desobedientes. Então, qual é a mensagem, então? Você, né, tem uma pergunta para você. O que você está fazendo, né? Você tem ouvido Deus hoje? Você tem visto Deus na sua vida? É importante, né? Porque se você não tem visto, como você vai ser obediente? Se você não tem ouvido, como você vai ser obediente? Então, hoje, a proposta hoje é seja obediente, né, Daniel? Porque aqui Amém. é um povo desobediente, rebelde, né? E isso aí a gente já está repetindo, né? A gente já vem de outras lives, de outras situações, é a mesma coisa, só se repete, só se repete. Amém, é verdade, João. Eu acho que isso tem tudo a ver com coração de pedra, né? Acho que tem tudo a ver. A rebeldia do ser humano, né? Essa questão de ser repetitivo é porque o que acontece com a gente é exatamente isso, né? Acho que a gente fica repetindo às vezes o mesmo pecado, né? A gente comete o mesmo erro, sabe? A gente pede perdão a Deus e quando vai no outro dia, né? A gente pode ser que esteja caindo de novo no mesmo pecado, e a gente não se liberta desse pecado, sabe? E a gente é teimoso, e as pessoas são teimosas, e, né? E parece que não tá adiantando, né, João? Justamente, porque quantas vezes a gente não fala para as pessoas, faça um curso na escola da Bíblia, dá tempo de você entrar, né, Daniel? Tem um QR Code por aí, né? Olha aí. Então, a Escola da Bíblia, Avenida Conde da Boa Vista, tem diversos cursos, dá tempo de entrar, né? Daniel vai falar sobre o capítulo 4 ainda, né? Mas tem como ler entender a Bíblia, dá tempo de você entrar. Agora, se você disser, eu quero pegar no início, sem problema, a partir do dia 6 de janeiro de 2025, olha onde eu já estou, olha aí onde eu já estou. Olha, lá no dia 6 de janeiro de 2025, tem uns novos cursos, já estão disponíveis no site, é escoladabiblia.com. Não esqueça, se você tem olhos e não vê, faça um curso na Escola da Bíblia. Se você tem ouvido, mas não ouve, programa Jesus, a nossa esperança. E a live de Daniel, você vai conseguir. A live de Daniel vai juntar os dois, né? Você vai ver e vai ouvir, vai participar e ainda vai ganhar um descontão de 5%. Só chegar lá na escola e falar, olha, eu escutei o Leia a Bíblia Cast, o resumão, você ganha 5% na sua inscrição. Valeu, Daniel. Que bênção. Maravilha, Valeu, João. maravilha. Olha aí, muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal. Não seja rebelde, né? Não seja teimoso, tá vendo? Faça um curso da Escola da Bíblia. A gente tem falando aqui, ó, tem muitos cursos para você aprender, né? Ouvir, meditar também e se aprofundar na palavra de Deus, tá certo? Então acesse escoladabiblia.com que vai ter lá muitos cursos e deixe de ser teimoso. Faça aí a sua inscrição que tem 5% de desconto se você disser que está ouvindo aqui pelo Leia a Bíblia Cast, tá certo? Mas vamos lá. E aí, Fernando, como é que foi aí o seu resumão aí do capítulo 12 de Ezequiel? Como o João falou, né? É repetitivo, mas é interessante. João trouxe aqui o versículo 2, onde ele diz, filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Interessante, né? Eu trouxe o versículo 26 a 28, o final.
onde, veja o que ele diz, naquele tempo, né, a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel, e veja veio o que diz aqui, o 26 a 28. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, né? E as suas profecias tratam de tempos distantes. Então, as visões, né? As profecias, o que eles ouviam. Então, eles nem querem ouvir e nem querem ver. É como se é o versículo 2, né? Então, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor, Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Então, irmãos, naquele tempo, o povo dizia, né, os líderes, e o povo todo dizia que as visões, né, aqueles sinais, iam acontecer muito distante. Não era coisa do presente, era coisa do futuro. E isso dava a eles, com certeza, um certo fôlego, né? Dizer, isso não é para agora. Então eles ficavam sempre dizendo, eles não queriam ouvir, não queriam ver, né? As visões que o profeta tinha, eles não queriam enxergar, né? E ignoravam a real situação do que estava acontecendo. Quando o profeta trazia alguma profecia, eles não queriam ouvir. Diziam que aquilo ali era coisa para o futuro. E eu fiquei pensando, tantas coisas que a gente, às vezes, fala para os irmãos, lê um texto bíblico e diz, o fim está próximo. E chega uma pessoa e diz, isso está muito distante. Isso aconteceu comigo semana atrasada. Eu conversando com uma pessoa estudiosa, né, assim, no meio acadêmico, e ela dizendo, quando eu disse que, foi uma menina, quando eu disse a ela que o fim estava próximo, ela disse, isso se repete, isso aí, está muito distante. Mesma forma, estava aquele povo, dizia que as visões do profeta eram coisas para o futuro distante, e o que ele ouvia de Deus, as profecias que ele estava trazendo, era coisa distante. Isso tudo é uma forma de se enganar, né? De querer dizer que as coisas não é para agora, é uma forma de se enganar. Eu me lembrei de Mateus 24, 34, 39, né? Quando Jesus fala que nos dias de Noé, né? Bebia-se, comia-se, casavam-se, davam-se em casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na arca, né? Então, é mais ou menos assim. Aí a gente observar, foi no dia de Noé, foi nos dias de Ezequiel, foi nos dias de Jesus, que Jesus próprio falou sobre isso, são nos dias atuais. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e acreditar que as coisas já estão acontecendo, como estava acontecendo também nos dias de Ezequiel, né? Mesmo assim, sempre vai ter gente, João, sempre vai ter gente, Daniel, irmãos que estão em casa, sempre vai ter gente no meio da gente, no meio da nossa família, e até se a gente não tomar cuidado, não observar bem a palavra, em alguns momentos a gente vai começar também a querer achar que isso é coisas ainda daqui a 2000 anos. E o tempo está chegando. Chegou, né? O tempo é agora. Então, foi esse o destaque. E eu acredito que, como o João falou, né? Tudo se complementa, né? Povo que não quer ouvir, povo que não quer enxergar, e aí começa a inventar coisas para poder, né, passar o tempo e ter os benefícios que eles esperam nessa vida. Perfeito. Perfeito, Fernando. Exatamente isso, né? É triste porque, né, parece que o ser humano é assim mesmo, né? Com tudo, né? Sempre deixa para depois, para depois. Não é agora não vai acontecer, não é com tudo, né? Eu fico vendo aí, né, o aquecimento global, o lixo nas ruas, né? E a gente dizendo que o mundo está aquecendo e as pessoas, não, isso é para depois, não vai acontecer agora não, né? A pandemia também, né? Tantos cientistas alertando da pandemia e o povo, não, tem que se preocupar não, chegou a pandemia. Então, o ser humano é assim, não se preocupa, né? Não se preocupa, e como você disse, está chegando o tempo, né? Está chegando o tempo e a gente já tem visto aí sinais, já tem visto muita coisa e as pessoas estão perdendo tempo, né? Você precisa se converter hoje, a gente precisa se arrepender hoje, né? Porque amanhã pode
não ter uma segunda chance. Nunca pense que você vai ter um outro dia, né? Nunca pense, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso na minha vida. Não, resolva hoje. Seu pecado, seu problema, sua dificuldade, né? Seu arrependimento precisa chegar hoje, né? Não deixe para amanhã, né? Como todo mundo faz, não é verdade? Pode não dar tempo. Valeu. Olha aí, pessoal, quantas bênçãos, né? Quanta coisa a gente está revisitando, né? A gente está relembrando aí a leitura, tá certo? De Ezequiel capítulo 12. E vamos agora relembrar também um pouquinho de Ezequiel capítulo 13. E aí, João, como é que foi aí Ezequiel 13? Olha, preste bem atenção, porque esse capítulo vai dar um choque aí, viu? Se você quiser, o jornal de amanhã tá aqui. A Bíblia é o jornal de amanhã. Só para que você tenha ideia, o capítulo 13 de Ezequiel vai falar sobre os falsos profetas e as falsas profetisas. Meu amigo, eu não preciso dizer nada não. Você que está ouvindo, leia a BíbliaCast, que está participando conosco, eu não preciso dizer não, eu só vou ler. Preste bem atenção o que é que diz Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Diz assim, o que o Senhor Deus diz é isto, : ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Versículo 4, o povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Você achou pouco? Eu vou com você. No versículo 18. Versículo 18, olha só. Versículo 17. O Senhor disse, agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias. Fale contra elas e diga-lhe que o Senhor Deus diz o seguinte, : ai de vocês, pois o fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseira para todos e preparam véus enfeitiçando para as pessoas de todas as idades, a fim de tirar vantagem. Vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, você ouvinte, preste bem atenção nesses versículos que eu acabei de ler. São os falsos profetas e as mulheres que, olha, ficam fazendo pulseira, véus enfeitiçados para que todo é lucro, é o mercado. E eu quero trazer uma ideia para você, Daniel, para você, Fernando, para você que está participando. A minha ideia hoje é bem direta. Hoje, nós também podemos cair nessa armadilha de cair e seguir um líder que não é de Deus. Estamos hoje vivendo a teologia da prosperidade, a teologia disso, daquilo outro, mas eu tenho um versículo que vai trazer tudo à luz por completo. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque é possível que você faça as lives com Daniel, escute o programa, estude na Escola da Bíblia e você vai ver se o ensino é meu, se é de Daniel ou se é de Pinheiro, Fernando Pinheiro, ou se realmente é a palavra, porque aqui a gente só faz a palavra. E aqui eu estou trazendo a ideia para você. João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Maravilha, Daniel. Amém. Muito Amém. forte, É muito aí. forte. É muito forte. É verdade, João. A verdade liberta e a mentira aprisiona, né? É verdade. Quando a gente segue falsos profetas, falsos líderes, pessoal, é muito fácil, né? É muito fácil. Hoje em dia, com a internet, com o Instagram, qualquer pessoa abre a Bíblia e diz que está falando em nome de Deus, que está com as ideias aí, que você vai ser abençoado, que você vai ganhar isso, que Deus disse isso, que Deus prometeu isso, e na verdade, Deus não prometeu nada, Deus não disse nada do que o povo hoje em dia, né, tem feito, assim como aconteceu, né, lá em Ezequiel 13, né, tinha gente lá dizendo que viu em nome de Deus, que teve visão em nome de Deus, e Deus dizendo, não, comigo não, eu não disse nada não, eu não falei nada não. E para a gente saber, né, precisamos estudar, né, precisamos estar sempre examinando as escrituras, tá certo, pessoal? Tudo que você ouve, ó, vai lá, até o que a gente diz aqui, ó, a gente tá falando aqui da Bíblia e a gente pede para que você leia, para que você confira aí na sua Bíblia, não fique só ouvindo ler a Bíblia, que confira na sua Bíblia também,
o que a gente está falando, tá certo? Porque senão, se você não tiver essa prática, você pode ser enganado por outras pessoas, né, João? Ô, Daniel, foi o que eu abri para você, né? Eu disse, eu peço que você abra, ouvinte, em Ezequiel. Eu estou pedindo para você Exatamente. abrir. A gente aqui só pede para você abrir. Leia por completo, volte lá. Essas informações que são necessárias, a gente está passando. Por final, duas informações, Daniel. A primeira, eu digo para você, não procure uma congregação próximo de casa. Procure uma congregação mais próximo da Bíblia. E a Da segunda, Bíblia. você vai conhecer o seu líder através dos frutos. Agora, se o líder tem uma inclinação material e você também tem essa inclinação, unir o útil ao agradável. E aí Aí não segue. vai dar certo. Uhum. Agora a observação é olhar o Cristo. Cristo, quando veio, ele não teve nem onde reclinar a cabeça. Você quer ter duas casas, quer ter um carro, quer ter uma moto, então fica difícil trabalhar assim. Mas o que a gente pede aqui é abra a Bíblia, leia, comente, curta, divulgue. Se você achou, curte. Se não, tranquilo. Esse é um ponto. É isso aí, Daniel. Maravilha, Daniel. Maravilha, maravilha. Muito bom, João. Muito bom. É isso aí, pessoal. Cuida mesmo, né? Vai lendo a Bíblia, né? E vai conferindo tudo que a gente diz aqui para não ser enganado também, beleza? E aí, Fernando, como é que foi aí a sua leitura de Ezequiel, capítulo 13? Qual é o seu resumão para a gente, Fernando? Meu resumão é exatamente o ponto que João trouxe, né? Aí, só que eu peguei do versículo 1º ao 3º, né? E é interessante porque João falou aí que se você, o irmão que está nos ouvindo, ele ouviu o programa Jesus é Nossa Esperança, se ele ouvir a live com Daniel, a leitura diária, né? A segunda, quarta e sexta, se ele ouvir qualquer mensagem, é interessante que ele confira, que ele observe se nós estamos falando do nosso coração ou falando a palavra de Deus. E é interessante, vamos ver aqui o que diz Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, né? O João leu do 3 já, mas eu vou ler o 1 e 2, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, veio a Ezequiel, né? Dizendo, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que eles veem do coração. E continua, diga que ouçam a palavra do Senhor. Então, diga que ouçam a palavra do Senhor. Vou parar aí no versículo 2, né? Então, eles profetizam o que eles veem do coração. É interessante que, por si só, né, esses versículos já são autoexplicativos. Profetizam o que vem do coração, então, diga que ouçam a palavra do Senhor, ouçam o Senhor. Dá para a gente entender que, como diz a palavra, o próprio Jeremias 17:9, disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, irmãos, o que a gente dá para entender? Quando a gente fala para alguém, leva alguma mensagem para alguém, no caso os profetas levavam uma mensagem, os profetas de Israel, né? E Deus pede para que Isaías fale para eles, então, certamente, os falsos profetas, ele quer levar passagens bonitas, palavras bonitas, como você falou, Daniel, você falou, João, palavras bonitas para agradar, para esconder as verdades, diz coisas que Deus falou com ele, quando Deus não falou. Então, é necessário a gente saber se realmente Deus tem falado com a gente. E a gente só falar para as pessoas o que Deus falou com a gente. E o que é que Deus falou com a gente? O que Deus falou com a gente está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Naqueles dias, os profetas falavam para as pessoas. Hoje, nós temos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é Deus falando com a gente. Então, a grande pergunta é, se enganoso é o coração, né? De todas as coisas, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando nós somos chamados, ou precisamos orientar alguém, quando nós precisamos ajudar alguém com uma palavra, qual é a palavra que a gente usa, ou que nós devemos usar? É a palavra que sai do nosso coração, do nosso sentimento, ou a palavra de Deus? Essa é a grande reflexão. Eu quero só dizer aqui para a gente, todos
provavelmente devem saber, quando a gente vai aconselhar alguém, e essa pessoa, a gente quer influenciar essas pessoas para o bem ou para o mal, a gente traz o que tem no nosso coração. A gente quer estimular essa pessoa, a gente fala coisas, às vezes, muitas vezes, com palavras de otimismo, que vai dar certo, mas não é isso que devemos falar. Precisamos falar a verdade. E a verdade se encontra onde, João? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é isso? Então, precisamos levar a palavra de Deus, ouvir Deus. É muito bom, esse capítulo foi muito fortalecedor, né? E a gente, mais uma vez, precisa entender que a mensagem que a gente levar, ou se a gente ouvir alguém, a gente precisa saber se essa mensagem, se é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, por favor, descarta, Exatamente. porque não será proveitoso, né, João? Exatamente, Fernando. Exatamente isso aí. Perfeito o que você falou, né? Precisamos estar ouvindo tudo e, filtrando. Opa, isso é de Deus, eu absolvo. Isso não é de Deus, corta. Já se afasta, tá certo? Porque vai chegar, sim, vai chegar muita coisa que não é de Deus, sabe? Eu acho que uma dica importante, pessoal, para você que está conosco agora, uma dica importante é você prestar atenção em pessoas que usam a palavra de Deus sem contexto, né? Porque é muito importante o contexto, a gente já tem falado isso aqui. Às vezes as pessoas pegam um versículozinho e usam aquilo ali, sabe? E você pensa, eita, ele está usando a palavra de Deus, certo? Ele está usando a palavra de Deus, mas usando, sem contexto, e muitas vezes pode te enganar. Satanás fez isso com Jesus. Satanás também usou a palavra de Deus, né, para tentar enganar Jesus, tá certo? Então, cuidado, porque não é só usar a palavra de Deus. Daniel, ele está com a Bíblia aberta. Não. Preste atenção no que ele está falando. Preste atenção se ele está no contexto correto, tá certo? Porque até Satanás faz isso também. Ele é muito esperto nisso e pode enganar a gente. Queria enganar Jesus, não conseguiu. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem usar a palavra de Deus. Jesus sabia usar o contexto da palavra de Deus. E a gente também precisa saber manusear bem a palavra para justamente não ser enganado com a própria palavra. Não é verdade? E se você, pessoal, quiser saber como manusear mais a palavra, né? Se você quer saber mais conteúdo maravilhoso da palavra de Deus, pessoas que falam com contexto, pessoas que falam conteúdo maravilhoso que vem da palavra de Deus, você pode sintonizar a sua rádio nos sábados às 8 da manhã, não é isso, Fernando? O que é que tem às 8 da manhã? Pessoas que usam bem a palavra de Deus, né, Fernando? Todo sábado, 8 da manhã, na Rádio Litoral, né? A gente traz uma reflexão, louvores, mensagens, né? Uma história de esperança, sempre uma história da palavra de Deus, da Bíblia, onde o irmão pode acompanhar. É interessante que você ouça e acompanhe para ter certeza de que é realmente a palavra de Deus. Nunca diga, eu acredito no irmão, eu confio no pastor, eu confio no padre, eu confio no... Não. Siga, olhe a palavra de Deus. Pode ser que a pessoa que esteja levando a mensagem, ela esteja sendo motivada a usar o sentimento dela e tirar do contexto e levar uma informação onde não está a verdade. Então, é interessante acompanhar. Amém, amém, né? Jesus, a nossa esperança. Sintoniza aí, pessoal. Sintoniza todo sábado, né, Fernando? 8 da manhã, né? Na rádio. E se você perder, tem no YouTube também aqui, ó. Procura no YouTube também. Canal Jesus, a nossa esperança. Esse eu aprovo, viu? Esse eu garanto aí que é a palavra de Deus, sim, correta para você se edificar, beleza? Valeu, Fernando. Valeu, João. E já vou aproveitar João 3,16 aqui para ele falar para mim qual foi a reflexão dele de Ezequiel, capítulo 14. Como é que foi aí, João? É bom relembrar que Ezequiel 14 é o castigo dos que adoram a ídolos, tá certo? Então, para você ter ideia, é o castigo dos que adoram aos ídolos. Então, vamos lá. Qual foi o versículo que eu separei? Foi o versículo 6. Versículo 6 está escrito: por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependa-se e abandonem os seus ídolos nojentos. O que é que Deus está dizendo? Abandone, arrepende. Agora é só crer, se arrepender, confessar
e ser batizado. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo, deixe os ídolos. Recentemente, Daniel, você meu ouvinte, Pinheiro, eu percebi alguma coisa interessante. Em uma das aulas que eu estava meditando, eu perguntei por que é que as novelas não ensinam moralidade? Eu fiz essa pergunta e depois eu consegui responder. Por que que as novelas não têm moralidade? Porque quem as escreve não conhece Deus. Não conhece Deus. E aí é que está o ponto. A partir daí, eu, João 3,16, comecei a ver uma programação em que eu primeiro pergunto quem escreveu. Aí eu estou deixando até de ver filmes sem conteúdo espiritual. Quando eu vejo alguma coisa, eu já procuro saber de onde vem. Porque se não vem de alguém que conhece a Cristo, eles vão querer mudar. E com isso a gente fica preso. Os ídolos que eu quero trazer nesse momento é um artista de TV, de cinema. Só para você ter ideia, é uma empresa multinacional, né? Lá de Hollywood, brincadeira. Aquilo ali, a moralidade, onde está? Os ídolos, a fabricação de ídolos e o que você tem ali, pessoas se tornam esses personagens, é incrível como é. Mas por que isso tudo acontece? Porque quem as escreve, pessoal, eles não conhecem o Criador, eles não temem. E então tem essa indústria. Mas a dica hoje é: você tem se afastado dos ídolos atuais? Qual é o resultado se você tiver um ídolo? O que falta para a conversão total a Cristo? O que é que está faltando para você hoje? Confessar, se arrepender, ser batizado. O que falta, amado? Eu vou deixar essa pergunta para você responder, para você mesmo. Essa é a nossa reflexão, amém. Daniel. Muito Fica séria, pensando né? aí, né? Fica pensando. O que é que tá faltando, né, João? O que é que tá O que é que faltando? está E aí? O que faltando? tá faltando, né? Liga pra Os gente, comenta aqui ídolos. que a gente te ajuda, né? O ídolo é Jesus Cristo. Qual é o seu ídolo? É Jesus Cristo. Não tem O único. Tem que ser o único, esses de Hollywood, né? Não sei se depois eu vou ser multado por falar mal de Hollywood. Eu não sei Eita, se eu... Mas o aí... YouTube vai cortar aqui, João, o nosso vídeo. Mas já foi, eu vou fazer o quê? Desculpa aí, Daniel. Maravilha. Maravilha, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. É interessante porque faz uma ligação com Ezequiel 11, né? Porque Deus estava deixando o templo porque ele é um Deus que não divide a glória dele, né, com outros ídolos, tá certo? Não adianta você querer dizer, né, que eu sirvo a Deus, Daniel, mas eu também quero agradar o mundo, eu também quero, né, investir meu tempo nisso, naquilo outro, meu dinheiro nisso. Eu consigo fazer as duas coisas. Não consegue, né? Não consegue, tá certo? Deus, ele quer a sua atenção total, porque senão não vai dar certo. Deus conhece o ser humano, Deus conhece nossa mente e realmente a gente não consegue. Somos limitados, pessoal. O ser humano é limitado e precisamos usar um pouquinho do que a gente tem, né? Um pouquinho da nossa energia, um pouquinho do que a gente conhece para nosso Deus, somente para nosso Deus. Não tente dividir, né? Descubra qual é o seu ídolo. Pode ser que você esteja adorando um ídolo e não sabe, né? Fica pensando aí, qual é o seu ídolo? O que é que está faltando você deixar aí para servir a Deus 100% da sua vida, tá certo? Precisamos ser 100%, deixar as coisas, beleza? E aí, Fernando, como foi aí a sua meditação de Ezequiel, capítulo 14, sobre esses ídolos, Fernando? O castigo aos idólatras, né? Eu destaquei aqui o versículo 1 e o versículo 6 a 8, né? Bastante versículo, mas eu achei interessante. Tudo que o João falou aí foi interessante aí. Eu vou ler aqui no meu comentário aqui, né? No versículo 1, Isaías diz: Então, alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim, né? Alguns anciãos de Israel foram até Ezequiel. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo. E aí eu vou para o versículo 6, onde ele diz: Diga à casa de Israel. É uma continuação, né? Você pode ler tudo, irmão, mas diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor: Convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Aqueles anciãos, aqueles que foram até Ezequiel, eles ouviram isso de Ezequiel, né?
Convertam-se e afastem dos seus ídolos. Desvie o rosto de todas as suas abominações. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração e que depois vier consultar um profeta, o que eles fizeram, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem. Então veja, como você disse, Daniel, você falou, João, Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Esses homens, esses anciãos de Israel, foram até Ezequiel, foram se consultar com Ezequiel. O que eu observei com isso? Você, irmão, que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode ler também, refletir e fazer o seu comentário, se você desejar. Veja só o que eu entendi. Normalmente, o idólatra, ele adora vários deuses, né? Vários deuses. Por que será que ele adora? Porque ele tem dúvidas. Ele não acredita no Deus que ele tá adorando. Ele sempre quer ter mais de um, para que, se um não atender o seu desejo, a sua necessidade, dentro do que ele espera, outro possa atender. É interessante que tem pessoas que adoram mais de um Deus e diz, não faz mal nenhum. É melhor ainda, porque se um não atender, o outro atende. Então, o que eu posso ver aqui? Aqueles anciãos, eles foram até Ezequiel, foram se consultar, foram procurar ver alguma coisa. Eles tinham dúvidas. Então, o idólatra, ele não é uma pessoa que tem convicção, tem certeza. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o único. Então, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é o único, ele é capaz de fazer todas as coisas. Embora tem coisas que não nos faz bem e ele não vai fazer para a gente. Vai fazer no tempo certo. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E tomar a nossa decisão sempre a buscar o único Deus. Porque, como disse em Mateus 6, 24, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou vai agradar um, e não é isso? Então, aqueles homens, Daniel, João, eu pude ver, na minha percepção, que eles eram pessoas indecisas, com incertezas, com medos escondidos, sabia que os deuses que ele adoravam não eram suficientes, até porque as coisas que vinham acontecendo eram coisas que demonstravam isso, então eles procuram um profeta. Mas aí Deus diz, olha, eu mesmo vou responder, eu vou me retirar, eu vou virar o meu olhar diante deles. Exatamente. Então Deus não aceita a divisão, Deus não aceita que adore outro Deus a não ser ele. Não é por orgulho, mas é por autoridade, porque ele é o único. Exatamente. Se ele é o único, né? Então, foi esse o meu destaque. Eu achei muito interessante essa passagem, porque tem muito a ver com os dias atuais. Perfeito, gostei. Valeu, Fernando, muito bom essa dica que você deu. Eu tô pegando aqui, tá certo, pessoal? A gente tem se edificado muito também. Eu continuo me edificando aqui junto com vocês, né, aprendendo mais. E uma boa característica, né, para saber se você é idólatra ou não, se você está adorando outras coisas ou não. Eu acho que o ponto importante aí, Fernando, é você tá com dúvida, você tá com medo, sabe? Porque eu acho assim, se você confia 100% em Deus, né, se você tem a certeza de confiar em Deus, você não vai buscar outras coisas. Você não vai buscar, porque você confia 100%. Mas se a gente fica com a dúvida, será que Deus vai atender mesmo? Será que vai dar certo? Se você duvida um pouquinho, aí você busca no dinheiro, você busca nos médicos, você sai buscando um médico atrás do outro, você sai gastando todo o seu dinheiro, você vai investir suas fichas em algum governo, em algum político, você vai porque você não confia em Deus, né? Eu acho que esse foi um bom ponto aí para a gente saber, né? Se eu tenho certeza, né, que Deus vai me atender, se eu confio 100% nesse Deus, é mais fácil não buscar, mas se eu não tenho certeza, né? Possivelmente a gente vai sair atrás de outras coisas, né, Fernando? E outros líderes espirituais que não também, levam... outros né? líderes,
Exatamente, perfeito, perfeito. Então, vamos praticar nossa confiança. Você tem confiado 100% em Deus, né? E vamos ver essas pessoas que também não confiam e sair buscando, né, se apoiar em outras coisas, né? Maravilhoso. Tá me lembrando o curso de Daniel, tá me lembrando o curso de Daniel. A gente tá vendo isso no curso de Daniel lá na Escola da Bíblia, porque a gente vê muito esses exemplos de confiança em Deus, né? Os amigos de Daniel, o próprio Daniel confiando 100% em Deus, né? E o resultado é só coisa boa, né? Quando a gente confia em Deus. Para finalizar esse assunto, pessoal, é importante lembrar que quando a gente confia em Deus, quando a gente dedica 100% da nossa vida a Ele, né? Ele não divide a glória dele, mas ó, o melhor beneficiado disso tudo aí vai ser, sabe quem? Vai ser eu, vai ser você, né? Deus diz isso porque ó, só quem sai ganhando é a gente. Quando a gente entrega toda a nossa vida a Ele, não é nem Deus que ganha, né? É a gente mesmo que ganha bênçãos e bênçãos e, né? E essa paz que vem dele e tudo mais, tá certo, pessoal? Então, o maior beneficiado é a gente mesmo, tá certo? Vamos então para Ezequiel capítulo 15, fechando aí a leitura dessa semana, Ezequiel capítulo 15, e aí João 3,16, como é que foi aí o seu resumão? O resumão é o resuminho do 15, são 8 versículos, foi a live a menor, né? Que eu já vi, a menor que eu já vi. Foi 16 mesmo, né? minutos, 16 minutos e ideia de... Foi, bateu recorde, eu gostei muito, 16 minutos, olha aí. Você que chegou aqui e não tem tempo, corra lá na live de sexta-feira passada. Vê lá a live. São 26, a duração são 26 minutos, mas tem 10 que Daniel dá o bom dia. Então, a live mesmo foi 16 minutos, 16. Foi muito curtinha, muita coisa. Eu fiquei com o versículo 8, Daniel, onde diz assim, tornarei a terra em desolação porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então Deus está dizendo que vai fazer um deserto. Ele está dizendo, ó, eles têm sido infiéis e eu farei o seu país virar um deserto, não é? Então, transgressões. O que é transgressão? Você sabe o que é transgressão? Às vezes, a gente nem sabe o que é transgressão. O que eu quero fazer para você? Uma atividade. Você vai comentar aqui, vai dizer aqui, digitar o que é transgressão. Depois que você fizer isso, aí você vai analisar, certo? Se você tem feito algumas transgressões. Você vai saber o que é, vai digitar. Depois você vai responder para você mesmo, onde você está fazendo ou não. E, por último, você também vai digitar aí qual é o resultado da transgressão. Então, qual é o resultado da transgressão? O que é transgressão? Você digita. E depois você pergunta para você mesmo se está fazendo algumas transgressões. Se tiver, tem que parar, né? E depois você coloca aqui qual é o resultado. Então, basicamente, bem rapidinho. Do mesmo jeito que foi a live, 16 minutos, foi aqui, bem rapidinho, ó, 16 segundos. Rapaz, foi mesmo, foi uma boa lembrança. Procura aí depois, pessoal, aqui nesse mesmo canal que você está aqui, ó, procura aí a live de Ezequiel, capítulo 15, né? Eu acho que se brincar, eu ia passar mais tempo dando bom dia, galera, do que no capítulo, porque foi muito bom. Capítulo pequenininho, mas um capítulo muito forte também, né? Falou das transgressões aí, tá certo? Eu lembro que a gente falou da videira também, né? Uma videira, ela precisa dar frutos, né? Ela precisa ser uma videira útil. Senão, o que é que Deus faz com essa videira que não serve para nada, Fernando? Diz aí pra gente. Rapaz... Interessante, eu vou começar pela transgressão aí. A transgressão, né? Boa. É interessante. Eu vou ler aqui um trechozinho aqui do versículo 1 ao 3, né? Ao 3a, e é interessante. Diz aqui, o título diz, Jerusalém é uma videira inútil, né? Uma videira inútil. Aí diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, né? Veio a Ezequiel dizendo, filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Lenha. O que é lenha? O que é lenha, meu irmão? Você já imaginou o que é lenha? Lenha é o que você coloca no fogo. Lenha é a madeira que quando você retira da árvore, só serve para madeira, para queimar. Veja o que ele diz aqui. De todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira
pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que serve para alguma obra? Por que será que não serve para nenhuma outra obra? Deus, ele fala isso para Ezequiel, e eu fico imaginando que é como se ele tivesse se justificando, né? Tivesse justificando, olha, não tem jeito. Será, ô Ezequiel, será que a lenha tirada do ramos, a lenha são os galhos secos, o ramo seco, e já não serve mais, será que serve para alguma coisa, né? Ou será que só serve para queimar? O que acontece com essa lenha? Por que será? Aí eu venho, por que será? Transgressão, a transgressão, as coisas erradas, né, que foram feitas. Então, se a gente refletir e perguntar, começar a perguntar, será que eu estou transgredindo? Será que eu sou uma madeira que serve para alguma coisa? Ou só para combustível, para ser queimada? A gente sabe que depois de ser queimada, né, não tem mais jeito, né? É uma pergunta que nós precisamos fazer, né, para nós mesmos. Mas eu quero ler aqui o último versículo aqui da parte B do versículo do capítulo 14, que antecede esse 15, né? Que ele diz, que Deus diz: vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz com Jerusalém. Então, eu achei interessante porque ele termina o 14, né? Falando que vocês saberão porque foi que eu fiz tudo o que fiz, né? Mas na frente ele pergunta a Ezequiel se aqueles ramos que saiu da árvore, da videira, se serve para alguma coisa. Certamente, Ezequiel, como profeta, sabendo o desejo de Deus e das coisas que estavam acontecendo, ele ia dizer, realmente, não tem jeito, né? E aí, por que acontecia isso? A transgressão, né, João? Então, um capítulo pequeno, né, mas que diz muito, e posso dizer assim, muito forte para mim, muito forte para a gente. Nós precisamos refletir sobre João 15, né, Daniel, como você refletiu lá na live, sobre a videira, se nós temos sido ramos, né, que temos prosperado, ou será que nós somos apenas lenha e vamos ser jogados no fogo e nada pode ser feito, porque o próprio Criador aqui, ele disse, olha, será? Eu fico imaginando, será que Deus estava esperando que Ezequiel retrucasse alguma coisa, dissesse, não, dá um jeito aí, tá? Como Jeremias, né? Será que ele queria isso? Eu acho que não, mas Deus, ele é tão bom, né, João, que ele quer deixar muito claro, deixar muito bem explícito, né, a ideia dele de que ele tem o desejo de fazer alguma coisa, mas olha, diante disso, não tem jeito. Muito bom o capítulo, Daniel. É verdade. Muito bom, João. Foi muito interessante. Muito interessante mesmo, né? E é interessante essa comparação com fogo, né? Porque ele compara com a gente com videiras e também diz que, ó, existe um lugar que é o fogo, né? O fogo eterno, tá certo? Ele não é à toa que ele diz que quem não está com Deus, né? Quem não quer ficar com Deus na vida eterna vai estar no fogo. E é justamente só para isso que serve, né? Ir para o fogo mesmo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. É real, né? E Jesus nos alertou sobre esse fogo aí, né, Fernando? Ô, Daniel, ô, João, é interessante que lá em João 15, né? Isso. A videira. João 15, Jesus fala, né, que nós somos os ramos. Veja, o ramo é diferente da lenha, né? É diferente da lenha. A lenha, eu até tive desejo de olhar no dicionário, realmente, lenha é para queimar, meu irmão. Quando a gente pega lenha, vou pegar lenha, é a madeira seca, os gravetos, os cavacos, aqueles que não tem mais jeito, que não tem mais vida, não tem mais nenhuma chance. É o que estão no chão. Se passar anos, eles vão se decompor e vão virar adubo. Mas nesse caso aqui, nem isso eles teriam chance de virar. Eles iam ser queimados. Ser queimados. Perfeito, Fernando, perfeito. É isso mesmo, pessoal.
É para a gente lembrar, né? Como somos pequenos, eu acho que é para a gente lembrar, né? Que a gente precisa ser útil no reino de Deus, precisamos ser instrumentos para Deus, porque, ó, é só para isso que a gente, né? É só para isso que a gente veio para a Terra. A nossa missão aqui na Terra é essa, porque somos como uma videira, né? Se você olhar uma videira, ela não serve para fazer outra coisa, ela não serve para fazer móveis, ela não serve para fazer porta, ela só serve para dar frutos. E se você nem isso está dando, meu irmão, se você não está sendo útil para Deus, né? Só vai servir para virar lenha mesmo. Como falou o texto, como o Fernando falou, e lenha já sabe qual é o destino, tá certo, pessoal? Fica atento que é importante a gente dar frutos, ser útil, né? Você tem sido útil no reino de Deus, você tem edificado as pessoas, você tem, né, dado frutos que Deus quer que você dê, ou você está só aí passeando, brincando de ser cristão, né? Vamos ficar atentos a isso também. Um capítulo pequeno, mas um capítulo forte para a gente meditar. Valeu, Fernando. Valeu, João. Meditação concluída. 5 capítulos para a gente revisitar, né? Continue lendo a palavra de Deus, continue meditando com a gente. Convido você a entrar no grupo. Se você está aqui e ainda não faz parte do grupo de leitura, tem um link aqui na descrição, ó, aqui embaixo. Clica aí, que a gente vai estar lá te esperando para a gente continuar meditando, né? Vamos continuar essa semana a ler Ezequiel. Muitos capítulos de Ezequiel ainda temos, né? Para a gente meditar juntos aqui. Continue lendo e se edificando com a gente. Eu quero me edificar com vocês, a gente aqui também, ó, eu, João e Pinheiro, queremos nos edificar com vocês. E por falar em edificação, vamos ter agora o que, João? Vai ter o PP aí? Conseguiu, João? Fazer o PP essa semana, João? Sim, consegui, tá aqui. Posso começar? Vamos lá, então? Vamos lá pro PP. Meu irmão, que resumão! Confesse que participou do resumão e ganhe 5% de desconto na sua inscrição. Achou pouco? Coma um biscoito, pois Ezequiel, sou 48. Nessa semana teve panela carne, teve carne na panela. Essa hora, que vontade de comer na panela. Nesta semana tem coração de pedra, tem coração de carne. Quem tem o coração de pedra não diz nada, mas quem tem o coração de carne avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, João, gostei, né? A gente esqueceu de trazer o biscoito, não foi essa semana, a gente tem que lembrar, ó, daqui para Ezequiel acabar, a gente precisa trazer um biscoito aqui para a gente fazer a nossa gravação com um biscoitinho aí, para lembrar dos 48 capítulos de Ezequiel. Valeu, João, é isso aí, né? Tá dando fome, viu? Ezequiel tá dando fome, já teve biscoito, essa semana teve carne na panela, né? Como será a próxima semana? Vamos ver, né? Teve videira com as uvas. E aí, Fernando, vamos lá, vai ter poema hoje, Fernando. Fernando sempre traz um poema maravilhoso pra gente, Fernando. Vai ter um poema desse aqui, pequenininho, mas vai ter. Eu quero agradecer a João aí e dizer aos irmãos, ó, avisa a vizinhança, né, João? Que Jesus é a nossa esperança. Amém, amanhã, ou melhor, no sábado, ou qualquer dia, você pode ouvir, pelo canal Jesus é a nossa esperança, né? Isso. O poema hoje é pequeno, Daniel, é pequeno, João, mas é assim, diz assim, ó, nosso Deus é poderoso, onisciente e presente, sabe tudo o que se passa no coração e na mente, e até quando ele castiga, é para proteger a gente. Ele nos manda recado, visão espiritual, manda anjos e profetas para nos livrar do mal. Ele sempre arruma um jeito para nos dar um sinal. Ele é o único Senhor, Ele é puro e verdadeiro. Ele é o alfa e o ômega, é o último e é o primeiro. Foi Ele quem me inspirou e me deu esse roteiro. Amém, aê, muito bom, que legal, né? Olha aí, foi igual a Ezequiel 15, pequeno, mas perfeito, muito bom, forte aí. E foi ele que me inspirou mesmo, eu fiz isso aí há pouco. E foi, que bênção, né? Sempre inspirando a gente, que maravilha, pessoal. Muito Deus bom, é maravilhoso. Deus te abençoe, Fernando, muito legal, né? Deus abençoe todos nós. Mais um poema, mais um pré-poema, e com isso vamos encerrando mais um Leia a Bíblia Cast. Obrigado, pessoal, pela companhia, continue firme na leitura da palavra e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, pessoal, valeu!